Olá, alunos, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Elaine, vou fazer a explicação do EMAI do 5º ano, sequência 18, volume 2. Essa sequência vocês irão encontrar nas páginas 24 a 33. Estejam com o livro em mãos para acompanhar a leitura e fazer as anotações necessárias. Vamos lá? O que são polígonos? Então, antes de nós introduzirmos as atividades, nós vamos entender um pouquinho do que são os polígonos. Então, polígonos são qualquer figura plana, fechada, formada por segmentos de reta. Vou colocar agora umas imagens para vocês entenderem essas características do polígono. Vamos lá. Então, qualquer figura plana. Então, nós vemos aqui uma figura plana, uma figura reta. Essa figura ela não rola, então não pode ser uma esfera, não pode ser um cilindro, ok? Então, uma figura plana, ela é fechada, então nós podemos verificar que são uma figura que os pontos dela se encontram, então ela é uma figura fechada. E ela é formada por segmentos de reta. Então, o que nós podemos constatar? Que nós temos reta, reta e reta. Aqui nós temos curva? Não, apenas reta, reta, reta e reta. Então, são segmentos de reta que se encontram formando uma figura. Então, essas são as características do polígono, ok? O que não é polígono nós vamos falar agora. A figura não pode ter curva e nem ser abertas. Então, como que eu identifico uma figura que não é polígono? Se ela for aberta e tiver curvas, ela não é um polígono. Vamos analisar aqui a primeira figura. Essa primeira figura, a gente pode constatar que ela está fechada, é plana, porém, essa figura, ela tem curvas. Se ela tem curvas, ela não é feita por segmentos de retas. Então, ela não é um polígono. Aqui ao lado, nós temos um círculo. Um círculo também não é feito por segmentos de reta. Então, da mesma forma, não é um polígono. Aqui nós temos uma figura que foi feita por segmentos de retas, então a gente pode ver que as retas elas se encontram, porém ela é uma figura que está aberta. E aqui, na classificação do polígono, diz que qualquer figura plana fechada. Então, se ela está aberta, ela também não é um polígono. Então, aqui é o certo, o que são polígonos, e aqui é o que está errado, o que não é polígono. Ok? Entenderam a diferença? Vamos continuar. Agora sim, na atividade da sequência 18, atividade 18.1, diz assim: na turma de Luciana, os alunos montaram figuras poligonais usando canudinhos de plástico e barbantes. Cada aluno fez uma figura. Observe. Então, aqui nós temos 3 figuras: triângulo, quadrado e um pentágono. Essas figuras elas foram feitas a partir de canudos. Se vocês tiverem canudinhos em casa e quiserem montar, fiquem à vontade. Ou até mesmo barbante, uma fita, ok? Aqui ao lado eu coloquei para vocês, só para vocês lembrarem o que é o polígono e o que não é polígono, ok? Que assim vocês conseguem visualizar melhor. Então, vamos lá para a questão número 1. Quantos pedaços de canudos, no mínimo, precisamos emendar para construir um polígono? Então, vamos entender. Se eu tiver um pedaço de canudo, eu formo um polígono? Não, porque aqui diz que é uma figura fechada, formada por segmentos de reta. Um canudo não seria possível. 2 seria, eu consigo unir as pontas desse canudo? Também não. 3 canudos é possível? Sim, a gente pode até verificar aqui na primeira figura, com 3 canudos. Aqui vamos contar 1, 2, 3. Eu já consigo formar um polígono.
Então, no mínimo, nós precisamos de 3 canudos. Quantos lados tem cada uma das figuras montadas acima e qual o nome de cada um desses polígonos? Então, os lados vocês vão contar dessa forma que eu acabei de contar o triângulo. Então, eu contei pelos lados, 1, 2, 3. Vocês farão o mesmo com as próximas figuras e vão colocar na frente o nome dessas figuras, o nome e a quantidade de lados. Então, aqui, no primeiro é um triângulo. Então, vou colocar que a figura A é um triângulo e que ela possui 3 lados, ok? Vocês farão isso com as demais figuras, com os demais polígonos. Vamos para a próxima página. Aqui diz assim: depois de montar as figuras com os canudos, os alunos foram convidados a usar uma régua e desenhar diferentes polígonos na malha quadriculada. Faça você também. Então, aqui eu também deixei uma observação para vocês, né, que polígonos são qualquer figura plana, fechada, formada por segmentos de reta, para vocês não se esquecerem. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. A gente acabou de ver um triângulo, certo? Que um triângulo, ele é um polígono. Então, eu vou vir aqui e vou desenhar um triângulo. Aí, no livro, vocês façam com a régua. Por que com a régua? Para ficar bem certinho. No meu caso aqui, eu não tenho a régua. Como eu não tenho a régua, fica um pouquinho mais difícil das minhas retas, né, dos meus segmentos de reta ficarem retinhos. Mas, por exemplo, desenhei aqui um triângulo. Já fiz um polígono. Ele é uma figura plana? Sim. Vou olhar, é uma figura plana. Está fechado? Sim, todas as pontas se encontraram. É formado por retas? Sim, tem retas em todos os lados. Então, é um polígono. Então, vocês vão utilizar esse espaço para desenhar quantos polígonos vocês conseguirem. Ok? Próxima página, página 26. Trace, se possível, as diagonais dos polígonos abaixo e, em seguida, complete o quadro. Então, aqui está pedindo para a gente traçar as diagonais dos polígonos. Então, aqui nós temos o triângulo, o quadrilátero, o pentágono e o hexágono. Antes de nós traçarmos a diagonal, nós precisamos entender como identificar essa diagonal. Então, por isso, eu coloquei aqui ao lado os elementos do polígono, ok? Então, aqui nós temos um polígono, nós temos um quadrado, e nesse quadrado ele é formado por lados, que são as arestas. Então, eu tenho um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, ok? Essas linhas, esses lados, essas arestas, elas se encontram, é onde é formado o quadrado, elas se encontram, se unem. As pontas, né, dessas arestas, essa união forma a vértice. Então, aqui nós temos o vértice em todas as uniões dessas arestas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices, ok? Depois, eu tenho a diagonal. Só que para a gente entender a diagonal, a gente vai entender um pouquinho sobre esses outros elementos para depois falar da diagonal. Então, vamos lá. Os lados, que são as arestas, nós acabamos de encontrar, que eu marquei com esse tracinho, todos os lados, 4 lados. Nós temos o vértice. O vértice é a interseção de todos os lados, é a junção, né? É a união de todas essas arestas, que são essas bolinhas aqui, esse círculo que eu fiz nas pontas para vocês. Nós temos o ângulo. O ângulo é na união dessas duas arestas, a gente forma o vértice, que é a ponta, e dentro do polígono, nós temos em cada ponta,
na parte de dentro, nós encontramos o ângulo. Então, o ângulo, ele sempre vai ser identificado na parte de dentro, dessa forma. Então, nós temos 4 ângulos aqui nesse quadrado. E esse ângulo, ele diz assim, o ângulo interno, ele é determinado por lados consecutivos. O que quer dizer lados consecutivos? Então, são os lados que se unem. Então, eu tenho um lado que se uniu com outro lado e formou aqui o vértice. E dentro, na parte de dentro, eu encontro o ângulo, ok? Então, lados consecutivos, lados que se encontram. E a diagonal, na diagonal são segmento, traçado de vértice, não consecutivo para o outro. Então, o que é uma diagonal? A gente já entendeu que são vértices. Então, aqui eu tenho 2 vértices. Nessas 2 vértices, são o encontro de 2 retas consecutivas. Então, aqui eu tenho 1, 2 retas consecutivas. Aqui eu tenho 1, 2 retas consecutivas. Então, a diagonal é nada mais que um segmento traçado de um vértice não consecutivo para o outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vértice consecutivo. Aqui eu também tenho um vértice consecutivo. Então, se eu traçar daqui para cima, eu vou ter um segmento traçado de vértices consecutivas, então está errado. Não pode ser consecutivo. Para não ser consecutivo, ele não pode haver a união de 2. Então, eu tenho que passar o traçado no meio, indo de encontro com outro vértice. Aí sim eu tenho uma diagonal. É um traçado de um vértice para o outro, que não são consecutivos, ok? Então, a diagonal, ela sempre vai passar de um vértice para o outro, bem no meio da figura, ok? Agora, a gente vai lá para a questão número 1 e vamos analisar a figura. Eu vou analisar aqui o pentágono com vocês. Então, para eu achar a minha diagonal, eu tenho que achar os vértices. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Para ser uma diagonal, não pode ser a ligação de um vértice com outro consecutivo. Então, eu tenho que ligar ele com outro vértice, que não é consecutivo. Então, eu posso fazer as ligações. Todas essas ligações que eu estou fazendo são possíveis. Pronto. Vocês verificaram que eu passei sempre por dentro da figura, de um lado para o outro. Não usei em nenhum momento os cantos, os traçados que dão formato da minha figura. Então, aqui a gente pode já perceber que quando a gente vai traçar diagonais, a gente não usa nenhum traçado do contorno da nossa figura, certo? Feito isso, eu vou preencher o quadro. Então, eu fiz o pentágono. Aqui diz número de lados. Para eu achar o lado, lembra que eu marquei aqui? Os lados são o contorno. Então, eu venho aqui e vou achar os lados. Então, eu marco 1 lado, 2 lados, 3, 4, 5 lados. Então, eu tenho 5 lados no pentágono. Número de diagonais. Eu tracei as diagonais, eu vou contar. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Então, eu venho e marco aqui 5 diagonais, ok? Vamos fazer isso com as demais figuras. Aí, a 2. Você utilizou alguma estratégia para fazer sua contagem? Qual? Eu utilizei. Então, eu utilizei do tracinho vermelho para fazer a contagem dos lados. Assim, eu não me perco e não conto um lado 2 vezes. Utilizei também, circulei todas as pontas, todas as vértices, para depois traçar as diagonais. Então, se fosse a minha atividade, eu colocaria dessa forma as estratégias que eu utilizei.
Vocês vão colocar as estratégias que forem melhor para vocês. Questão número 3. Em qual das figuras não foi possível traçar diagonais? Então, vocês precisarão fazer isso em todas as figuras para poder encontrar se alguma dessas figuras vocês conseguiram traçar a diagonal ou se alguma vocês não conseguiram, tá bom? Então, para que vocês descubram isso, vocês terão que tentar traçar a diagonal em todas, preencher o quadro de todas para poder responder, certo? Vamos para a próxima página. Bom, atividade 18.3. Ao observar os ângulos internos de alguns polígonos, Celina quis saber como poderia medi-los. Então, a gente tem aqui a figura 1, há alguns polígonos, certo? E embaixo diz assim: Dona Beth, sua professora, propôs a ela e aos alunos que recortassem uma figura circular em uma folha de papel e que as dobrassem bem ao meio. Explicou que esse segmento, ao passar pelo ponto central do círculo, ligando dois pontos do contorno, é chamado de diâmetro. Em seguida, pediu que fizessem outra dobra bem no meio da figura. Então, vamos lá. Essa figura vocês vão encontrar lá na página 122. Ela está como anexo 1, atividade 20.3. Mas não é 20.3, tá bom? Vocês podem utilizar esse anexo, porque esse anexo é dessa atividade 18.3, tá bom? Então, vocês vão lá, vão recortar essa figura e o que vocês farão com ela? Exatamente isso. Após recortar, ela vai formar um círculo. Vocês irão dobrar ao meio. Dobrou ao meio, aqui na própria explicação diz que depois que dobra ao meio, esse encontro das duas partes, vou ler aqui novamente, explicou que esse segmento, ao passar pelo ponto central do círculo, ligando duas pontas do contorno, é chamado de diâmetro. Então, aqui nós temos o diâmetro, que é a medida do nosso círculo, ok? Em seguida, pediu que fizessem outra dobra bem no meio da figura. Então, aqui no meio da figura, se você dobrar ela novamente, ela vai formar este desenho, tá bom? A segunda dobradura. Então, vocês vão ficar em mãos com essa dobradura em formato de L, tá certo? Feito isso, nós vamos para a próxima página. Agora, com a dobradura em mãos, vocês farão essa atividade. Vamos fazer a leitura. Dona Beth contou que o canto reto que podemos observar na segunda dobradura é conhecido como ângulo reto e que mede 90 graus. Então, a segunda dobradura é esta dobradura aqui. Então, vocês podem verificar que essa dobradura, ela formou um ângulo reto. Então, aqui dentro, nós medimos o ângulo na parte de dentro. Então, aqui dentro, a gente pode perceber que deu um ângulo retinho. Então, este é o ângulo reto. Existem também ângulos obtusos, que medem mais que 90 graus, e ângulos agudos, que medem menos que 90 graus. Veja a ilustração. Então, aqui, o ângulo reto, ele mede 90 graus. Então, nós temos ângulos maiores, que vão medir mais que 90 graus, que são os obtusos, e os ângulos menores, que são os ângulos agudos. Então, aqui na figura 3, nós vamos observar. Então, observando aqui a figura A, se a gente colocar a dobradura na figura A, a gente pode perceber que a figura A possui um ângulo reto, certo? A figura B, a gente pode colocar a dobradura em cima e a gente pode verificar que
A figura B, ela tem um ângulo maior, ele é mais aberto. Então, se a figura é mais aberta, ela tem um ângulo maior que 90 graus. Então, esse ângulo, ele seria obtuso, porque ele é um ângulo maior que 90 graus. O próximo, se a gente tenta colocar, o que a gente percebe? Que nós não conseguimos nem colocar o ângulo reto dentro desse traçado. Por quê? Porque esse ângulo, ele está mais fechado. Ele está menor do que 90 graus. Então, ele é um ângulo agudo. Na próxima figura, nós percebemos a mesma coisa. Se a gente tenta colocar, o que vai acontecer? A linha desse ângulo, ela está mais fechada. E ela estando mais fechada, ela também tem um ângulo agudo. Então, utilizando a dobradura feita com círculo no anexo 1, que foi a dobradura que vocês acabaram de fazer, meça os ângulos dos polígonos desenhados na figura 1 e pinte de verde os ângulos retos, de azul os ângulos agudos e de vermelho os ângulos obtusos. Então, vocês vão fazer exatamente o que eu acabei de fazer aqui, só que vocês estarão com a dobradura em mãos. Vocês farão as medidas e vão pintar os ângulos, certo? Vamos para a próxima atividade. Agora, na próxima página, nós não iremos mais falar sobre polígonos, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre localização. Certo? Então, na atividade 18.4, diz assim: Regina está no ponto de saída de sua casa, em frente para a rua. Observe a ilustração. A ilustração, ela está dizendo para nós que a Regina, ela está virada para este lado, para o lado que está o ponto, certo? Mas não é. Eu já fiz todo esse trajeto que está proposto na atividade A, B e C. E para que dê certo, vocês terão que fazer a saída dela para este lado que está a seta, ok? Então, olhem para a seta, aonde está, marquem aí no livro de vocês que a saída da Regina é para este lado, ok? Outra coisa, outra dica que eu vou dar para vocês. Vocês têm que considerar a saída dela. Quando ela vai sair, se ela está de frente para a rua, tentem imaginar vocês na saída de casa, de frente para a rua. Então, o lado direito dela vai ser para cima da figura. Então, aqui seria o lado direito dela. Vou até marcar um D aqui. E para baixo seria o lado esquerdo, certo? Então, para cima, lado direito, para baixo, lado esquerdo. Sempre observando a posição que a Regina ela vai estar. Outra coisa, aqui fala muito de giro de 90 graus. Giro de 90 graus, a gente acabou de aprender o que seria um ângulo de 90 graus, certo? Então, vamos ler para que a gente possa entender um pouco melhor. Vamos lá? A. Se ela sair de casa, seguir pela direita. Então, vamos lá. Na seta está aqui a saída dela. Se ela saiu de casa e seguir pela direita, então ela vai subir. Deixa eu apagar aqui para não confundir a gente. Se ela sair de casa e seguir pela direita, então quer dizer que ela vai subir, certo? Na primeira esquina, girar 90 graus. A esquina, gente, é o encontro aqui das linhas, dos quadradinhos. Ela chegou na esquina, se ela virar 90 graus, então o que a gente precisa entender? A Regina, ela está de frente aqui para o quadradinho, certo? Se ela girar 90 graus para a direita, então ela vai virar para este lado. Ok? Então, ela virou a esquina 90 graus. Andar por mais 3 quadras. Então, a quadra significa os quadradinhos. Então, ela vai andar por 1, 2,
3 quadras. Então, a Regina, ela saiu, ela seguiu pela direita, ela virou 90 graus, então ela fez exatamente esse movimento e ela seguiu 3 quadras. Então, ela seguiu 1, 2, 3 quadras. E girou 90 graus para a direita novamente. Então, a Regina, ela está de frente, ela veio andando de frente. Então, a gente tem que considerar a direita da Regina. Então, a direita da Regina é descendo. E 1 quadra, ela chegará, então, aqui. Vamos fazer todo o trajeto dela novamente. Então, ela saiu de casa, ela seguiu pela direita, a direita dela era subindo, ela virou 90 graus, então ela virou aqui no ângulo reto, virou 90 graus, ela seguiu 3 quadras, que foi 1, 2, 3, chegando aqui na terceira quadra, ela girou 90 graus para a direita, então 90 graus para a direita, ela desceu. Ela desceu e depois, aqui diz a última informação, a 1 quadra ela chegará na... Então, a 1 quadra, ela está a 1 quadra de quem? Ela está a 1 quadra da farmácia. Então, eu encontrei, através desse trajeto, eu encontrei a localização dela, para onde ela iria, certo? Vocês vão fazer a mesma coisa com os outros dois. Vocês vão seguir as indicações, certo? Então, a B diz assim, se Regina sair de casa e seguir pela esquerda, então ela não vai mais subir. Ela vai sair de casa, ela não vai subir, ela vai descer. Seguir pela esquerda, ao chegar na esquina, andar mais 3 quadras, girar 90 graus para a esquerda e 1 quadra, ela chegará na... Então, vocês terão que fazer todo esse percurso, contando as quadras, fazendo o giro de 90 graus, com muita atenção se é para a esquerda ou se é para a direita, para poder encontrar, certo? Então, aqui no último, diz assim, agora dê indicação de como ela deve fazer para chegar à escola utilizando o trajeto mais curto. Então, agora é você que vai dar as indicações. Então, você vai olhar aonde a Regina está, o local de saída dela, e você vai dar indicação de como ela vai chegar na escola, aqui está a escola, pelo caminho mais curto. Então, claro que tem várias formas dela chegar na escola. Ela pode chegar na escola fazendo o trajeto por cima, pelo meio, por baixo, dando a volta. Só que aqui diz o trajeto mais curto. Então, vocês irão analisar qual seria o trajeto mais curto e vão descrever. Vocês podem utilizar como exemplo essa descrição do A e do B para montar a descrição de vocês. Certinho? Vamos para o próximo. Página 30. A página 30 diz assim: ao chegar à escola, Regina foi à sala de aula, ao lado da mesa da professora. Ajude Regina a encontrar sua carteira, seguindo as informações abaixo. Regina não se senta nas carteiras da frente. Então, o que vocês vão fazer? Já podem até marcar um xizinho nas carteiras da frente, porque ela não senta nas carteiras da frente. Vocês vão seguindo as indicações. A fileira de Regina fica entre as fileiras de 2 colegas. Aguinaldo, que senta na fileira A. Então, a gente sabe, se ela está entre, então ela não pode sentar na fileira A. E Ivan na fileira E. Então, na fileira E, a gente sabe que ela também não senta, porque ela senta entre. Entre seria, ela senta no meio. Agora, em qual dessas 3? É o que vocês vão descobrir. Regina está ao lado da mesa da professora, de frente para as carteiras. Então, ela está aqui, ó, posicionada de frente para as carteiras.
Ela caminha entre as fileiras B e C e vira à esquerda. Na terceira carteira é aonde se senta. Então, vocês vão fazer esse trajeto para poder encontrar o lugar que ela se senta. A D. Qual ângulo é possível descrever com a movimentação de Regina, partindo da posição do lado da mesa da professora até chegar à carteira? Qual ângulo? Vocês vão dizer. Se ela caminhar, se ela fizer esse percurso reto e virar, ou para o outro lado e virar, este é um ângulo reto, ok? Se ela caminhar, deixa eu tentar fazer o mais retinho possível para vocês. Se ela caminhar e fizer um trajeto nesse formato, este ângulo ele está mais aberto. Então, este ângulo é um ângulo obtuso. Se ela caminhar e fizer um ângulo mais fechadinho, se fizer esse formato, o caminho dela, este ângulo ele está mais fechado, então é um ângulo agudo. Então, vocês vão, através do traçado do percurso dela, do caminho dela, vocês vão analisar se é um ângulo reto, obtuso ou agudo, ok? Essas indicações de A, B, C, D e E, eu coloquei aqui para orientar vocês. Vocês anotem aí no livro para que fique melhor o entendimento, para que vocês possam localizar aonde Regina se senta, ok? Vamos para a próxima página. Atividade 18.5. Juliana e Gabriel estavam conversando como poderiam explicar um caminho para seu primo Emerson chegar à casa dos avós. Eles utilizam uma malha quadriculada e desenharam dois eixos que são perpendiculares. Essa representação é conhecida como um plano cartesiano. Então, aqui nós temos o desenho do plano cartesiano. Este desenho, que a gente pode verificar agora, é chamado de plano cartesiano. Então, essas linhas, essa malha quadriculada e essas indicações, elas estão no plano cartesiano, ok? E aqui é utilizado dois eixos. O que seriam esses eixos? Os eixos horizontais e os verticais. Então, o horizontal é do 0 ao 6 e o vertical é do 0 ao 6, seguindo a seta para cima, certo? Assim a gente sabe como dizer a localização e em qual eixo. Então, vamos ler o que diz na atividade para saber o que ele vai pedir da gente. E comentaram que pode marcar pontos e indicar as coordenadas cartesianas. O ponto A pode ser indicado pela coordenada 5,3. Então, vamos analisar o ponto A. O ponto A, ele está na coordenada 5, na horizontal, e 3 na vertical. Então, se nós fizermos o traçado, como eu fiz aqui, do ponto 5 e o 3, eu encontro o ponto A. Então, o ponto A, eu posso identificá-lo também pelas coordenadas 5,3. E o ponto B pelas coordenadas 3,5. Então, eu venho aqui na linha horizontal, no 3, passo o traçado até chegar ao 5. E do 5, eu faço outro traço até essas duas linhas se encontrarem. Pronto. Aqui eu encontrei o ponto B, que pode ser identificado como nas coordenadas 3,5. Continuando, Gabriel comentou que nas coordenadas dos pontos A, 5,3, o 5 corresponde ao valor a ser indicado no eixo horizontal. Então, foi isso que nós vemos. Então, o 5
ele está identificado aqui no eixo horizontal. E o 3 no eixo vertical. E o 3, ele está aqui no eixo vertical, certo? Então, aqui, a primeira perguntinha para vocês. Primeira atividade. Marque na representação do plano cartesiano acima os pontos das coordenadas C, 8,2 e D, 2,8. Aí, vocês vão analisar aqui na figura e vão ver que não tem, nesse plano cartesiano, na linha horizontal e na linha vertical, o número 8. Então, o que vocês terão que fazer? Vocês terão que fazer o desenho de mais duas colunas. Vão fazer o traçado. Claro que vocês aí em casa vão fazer esse traçado com a régua, para ficar o mais reto possível. Aqui eu só estou demonstrando. Vocês vão fazer mais duas colunas na linha horizontal e mais duas colunas na vertical. Então, aqui na vertical, nós também precisamos de mais duas colunas, ok? Feito isso, feito todo esse traçado, aqui nós aumentamos para 7, para 8. Na parte de cima também, nós aumentamos para 7 e para 8. Após fazerem esse aumento, caso no livro de vocês não dê para fazer, não dê para aumentar, vocês podem também fazer no caderno, fazer um outro no caderno de vocês, um outro plano cartesiano do 0 ao 8, e fazer essa atividade no próprio caderno, tá bom? E só responder no livro, certo? Caso não dê para vocês fazerem, né, aí no próprio livro de vocês. Depois de fazer todo esse traçado na malha quadriculada, vocês vão marcar na representação do plano cartesiano acima os pontos das coordenadas C, 8,2 e D, 2,8. Então, vocês vão vir aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achei o 8. Então, é C, 8,2. Então, é 8. Para chegar no 2, eu venho aqui, ó, 8,2. Então, eu encontrei aqui o meu ponto C, certo? Agora, eu tenho que encontrar o ponto D, 8,2. Então, venho aqui, D8, o D2, desculpa, e depois o 8. O 8 está lá em cima. Então, eu preciso fazer um encontro dessas linhas para encontrar a próxima identificação, ok? Aí vocês coloquem aí o C e o D, ok? Vai dar um pouquinho de trabalho, porque vocês terão que aumentar esse plano cartesiano. Mas depois que fizer o aumento, a identificação das coordenadas do plano cartesiano vai ser bem fácil, ok? Vamos seguir agora para a próxima página. Na próxima página, questão número 2 diz assim: Juliana marcou os pontos F, H e J no plano cartesiano apresentado abaixo. Responda, quais são as coordenadas desses pontos? Então, aqui a gente acabou de aprender que as coordenadas de baixo é o eixo horizontal. Então, aqui eu tenho o eixo horizontal. E a parte de cima é o eixo vertical, certo?
Então, eu tenho horizontal e vertical. Quais são as coordenadas desses pontos? Então, eu tenho o ponto F, o H e o J. Para eu achar a coordenada seria os números da onde eles estão localizados. Então, eu tenho que vir aqui no eixo horizontal, ver aonde o ponto F está no eixo horizontal e onde o ponto F está no eixo vertical. E eu encontrando, então aqui o ponto F, ele está no eixo horizontal 2 e no vertical 3. Então, se eu fizer aqui a ligação dos dois, eu consigo encontrar o ponto. Então, o F, vou fazer um para vocês, o F, ele está nas coordenadas 2,3. 2,3. Coloco entre parênteses. Vou fazer a mesma coisa com o H e com o J. B. Juliana perguntou para Gabriel: se eu estivesse no ponto F, como posso fazer para chegar no ponto J? Como você explicaria isso para Juliana? Então, se você estivesse no ponto F, como posso fazer para chegar no ponto J? Então, estou no F e preciso chegar no J. Como você explicaria isso para Juliana? Então, você vai explicar como você faria para sair daqui e ir até o ponto J. Então, lembrando, nas atividades anteriores que a gente acabou de fazer, tinha lá algumas explicações de, por exemplo, seguir em frente. Vocês podem usar as palavras como seguiu por 3 quadradinhos, virou 90 graus. Então, vocês podem utilizar dessas palavras para orientar, para poder explicar isso para a Juliana, como ela faria para sair do ponto F até o ponto J. Vamos para o C. Gabriel disse: eu andaria 3 quadradinhos para frente, faria um giro de 90 graus à esquerda, caminharia 2 quadradinhos e chegaria no ponto H, de coordenada 5,5. Em seguida, eu realizaria um giro de 90 graus à direita e caminharia 6 quadradinhos. Finalmente, outro giro de 90 graus à esquerda e caminharia em quadradinhos, chegando no ponto J, de coordenada 11,6. Você concorda com a explicação de Gabriel? Para você concordar ou não com a explicação de Gabriel, você vai ter que fazer o trajeto como o Gabriel está dizendo. Então, você vai traçar todo esse percurso que o Gabriel está falando para ver se ele realmente chega no ponto J. Se ele chegar, aí você vai dizer que sim, se concorda ou não com o Gabriel. Ok? Na D, diz assim: o caminho sugerido por Gabriel foi o mesmo proposto por você? Se foi o mesmo, você vai colocar que sim. Se não foi, você vai descrever como foi o trajeto que você percorreu, ok? Caso seja igual, tente fazer um trajeto diferente para ver como seria, se é possível ter mais de um trajeto, ok? Vamos para a próxima página. Chegamos à última atividade da sequência 18, atividade 18.6, que diz assim: Emerson está no ponto J e a casa de seus avós está localizada no ponto F. Como você pode explicar para Emerson um caminho possível para chegar à casa de seus avós? Procure apresentar o menor caminho possível. Então, nós vamos primeiro localizar aonde Emerson está. Ele está aqui no ponto J. E a casa de seus avós está localizada no ponto F. Então, o que vocês terão que fazer? Vocês terão que traçar o trajeto, apresentar o menor trajeto possível, o menor caminho possível, para que Emerson chegue à casa de seus avós. Vocês vão identificar qual é o menor caminho,
Aqui, através da imagem, a gente pode verificar que existem vários caminhos, certo? Ele pode seguir em frente, ele pode virar, pegar outro caminho reto, ele pode ir por outro lado, pegar e descer, ele também pode. Deixa eu apagar aqui para fazer um outro caminho possível. Ele pode também pegar atalhos e ir por dentro, até chegar no local onde os avós dele está. Ele pode dar a volta. Então, ele pode também dar a volta, ir por baixo, até chegar no ponto F. Então, existem vários caminhos. O que vocês terão que fazer é analisar qual seria o menor caminho possível para Emerson chegar à casa de seus avós. Quando vocês encontrarem o menor caminho, vocês terão que descrever, nas linhas aqui embaixo, vocês vão descrever o caminho que vocês fizeram. Tá bom? Então, vocês vão descrever. Emerson, ele pode seguir em frente, pode fazer um giro à direita, à esquerda, pode andar 3, 4 quadradinhos. Aí vocês vão descrever de uma maneira bem detalhada, para quem vai ler entenda qual o caminho seria menor possível para Emerson chegar à casa de seus avós. Ok? Então, encerramos por aqui a sequência 18 do EMAI. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, assistam novamente ao vídeo, ok? Porque às vezes passa alguma informação. Ou entre em contato com as professoras no horário do plantão de dúvidas, que é no período da tarde, para tirar qualquer outra dúvida que vocês venham a ter no decorrer da atividade de vocês, tá certo? Até a próxima aula e fiquem com Deus.